No dia 18 de abril de 1961, na cidade de Eagle River, no estado de Wisconsin, Estados Unidos, Joy Simonton estava tomando café da manhã bem tarde naquele dia. Eram por volta das 11 horas da manhã, quando ele ouviu um som semelhante a pneus freando em pavimento molhado vindo do seu quintal. Quando ele saiu para ver o que estava acontecendo, viu uma enorme nave em forma de disco pairando bem próximo ao solo. A nave estava praticamente pousada, mas não chegava a tocar o chão. O objeto tinha cerca de 3,5 metros de altura por 9 metros de diâmetro. Era prateado e, segundo Joy, mais brilhante do que cromo. Em sua borda haviam também pequenos canos de escapamento com cerca de 15 centímetros cada um. Não demorou muito até que uma porta se abrisse da nave e revelasse 3 seres com aparência humana. Os seres tinham cerca de 1,5 metros de altura, tinham a pele escura, pareciam não pesar mais que 50 quilos e aparentavam ter entre 25 e 30 anos, segundo Joy. Estavam vestindo uniformes de malha azul escura com gola alta e uma espécie de boné em formato de capacete. Na cintura havia um cinto branco e no uniforme uma faixa branca vertical na lateral. Estavam muito bem barbeados e, segundo Joy, pareciam ter uma aparência italiana. Os seres então apresentaram um jarro prateado com 2 alças, com cerca de 30 centímetros, feito do mesmo material que a nave. O jarro parecia uma espécie de garrafa térmica, porém diferente de qualquer coisa que Joy já havia visto. Ele julgou então que os seres queriam água. Pegou o jarro na mão, que segundo ele era um pouco mais pesado que alumínio, porém mais leve que o aço, e levou até sua bomba d'água no porão. Quando voltou, devolveu aos seres a jarra cheia de água, e para isso ele teve que se apoiar na borda da nave e aproveitou para olhar melhor para dentro. Dentro da nave, Joy viu um dos seres cozinhando, o que ele comparou com panquecas, em um aparelho de cozinha que não emitia chamas. Dentro também haviam 3 painéis de instrumentos bem bonitos que tinham a aparência de ferro forjado. A nave por dentro era escura, como se tivesse sido pintada de preto opaco, o que, segundo Joy, dava um contraste bem bonito com a luminosidade forte que havia na parte externa da nave. Após receber o jarro de água, um dos seres, que era o único que apresentava em seu uniforme uma faixa vermelha nas calças, presenteou Joy com as panquecas que o outro ser estava cozinhando. Em seguida, o ser tocou a própria testa, aparentando estar fazendo uma espécie de saudação. Joy então retribuiu o gesto e em seguida a nave fechou as portas, levantou o voo até ficar a cerca de 6 metros de altura do solo e em seguida disparou em um ângulo de 45 graus rumo ao céu, desaparecendo da vista de Joy. Ele conta que a nave levou cerca de 2 segundos para desaparecer de sua vista. Joy havia recebido 3 panquecas, que ainda estavam quentes. Uma ele comeu e disse que tinha gosto de papelão. As outras 2 ele deu ao juiz do condado de Vilas, Frank Carter, que era um entusiasta da ufologia. Carter então levou as panquecas até o NICAP, Comitê Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos. Porém, eles recusaram investigar aquela evidência, tratando o caso como uma brincadeira. Carter então entrou em contato com a Força Aérea, que enviou o seu investigador civil de OVNIs, Allen Hynek. As panquecas então foram enviadas para o Centro de Inteligência Técnica da Força Aérea e foram analisadas. O resultado mostrou que as panquecas eram feitas de farinha, açúcar e graxa. Havia rumores também de que o trigo da farinha usada na preparação das panquecas era de um tipo desconhecido, mas essa informação nunca foi confirmada.
Apesar de tanto o caso quanto a evidência serem bem estranhas, a Força Aérea finalizou o caso como inexplicável, o que surpreendeu muitos pesquisadores ufológicos, já que normalmente a Força Aérea ou dá alguma explicação como ilusões, balões, entre outras coisas, ou simplesmente não comenta nada. E neste caso, o resultado final registrado ficou como inexplicável. Porém, investigações posteriores revelaram que o relatório final, que nunca havia ido ao público antes, informava que um psiquiatra da Força Aérea indicava que Joy havia sofrido alucinações seguida de uma ilusão e que expor a testemunha poderia perturbar a sua saúde mental. Joy era um senhor simples de região rural, criador de galinhas, que em tempos natalinos encarnava o Papai Noel. Nunca ganhou nenhum centavo com a sua história. Naquela mesma época, Joy informou que mesmo que voltasse a ver alguma nave ou seres estranhos, guardaria para si e jamais voltaria a contar o acontecido para ninguém, devido a toda a ridicularização e a forma como o seu caso foi tratado. Na década seguinte, nos anos 70, Joy chegou a ser visitado por Lee Alexandre, um ufólogo que se interessou no caso e queria saber mais detalhes. Na oportunidade, Joy disse que recebeu mais visitas de seres extraterrestres, mas que não contou e nem contaria para ninguém qualquer detalhe. Neste caso, podemos ver uma situação raríssima, em que uma testemunha de um fenômeno ufológico conseguiu uma prova material diretamente da nave extraterrestre e simplesmente não foi levado a sério. Como já foi dito aqui no canal antes, a questão da evidência física extraterrestre é muito complicada, pois nada garante que qualquer coisa que os alienígenas presenteiem a algum contactado não seja algo que possa ser feito e encontrado aqui mesmo na Terra. Então, se um extraterrestre, por exemplo, fornecer a uma testemunha um bastão de cobre, quando for estudado, verão que se trata de um bastão de cobre. E nada poderá ser provado, pois qualquer humano com conhecimento e equipamentos para forjar cobre poderá fazer um bastão como aquele. Porém, chama a atenção o fato de que as panquecas que Joy recebeu possuíam graxa em sua composição, um ingrediente que não seria comestível para nós. Não podemos descartar também a possibilidade de ter havido contaminação da evidência, mas mesmo assim fica esse questionamento do porquê a graxa. Também torna-se intrigante o fato de os seres terem uma aparência completamente humana e estar cozinhando alimentos que são tipicamente humanos. O equipamento de cozinha que ele viu, que não emitia fogo, hoje é facilmente encontrado em qualquer loja de venda de eletrodomésticos, o chamado fogão de indução. Mas para 1961 isso era algo impensável. O que nos faz imaginar que talvez possa se tratar não de alienígenas, mas de humanos do futuro. Ou ainda, podemos supor que trata-se de robôs ou de híbridos que possam ter sido criados por extraterrestres para contactar humanos de forma mais amigável, já que a aparência não assustaria tanto. A entrega do jarro também é uma questão que deixa perguntas. Como os seres não falaram nada em nenhum momento do contato, não dá para saber se eles realmente queriam água ou se estavam presenteando Joy com o jarro. Porém, não podemos condenar a sua atitude, pois a ação dele seria provavelmente repetida pela maioria de nós naquela situação, entendendo que seria provavelmente um pedido de água. E se esse fosse o caso, por que seres com tamanha tecnologia a ponto de voarem em uma nave com capacidades extraordinárias de voo iriam pedir água para um humano? Neste caso, eles poderiam simplesmente ir até uma fonte de água e captar um pouco, ou ainda ir até um reservatório e simplesmente pegar. Talvez a intenção fosse esse contato com Joy, e a água seria apenas um pretexto.
Vale lembrar que, apesar das vestimentas atípicas e do tamanho menor do que a média de um ser humano comum, nada impede que fossem de fato humanos em algum tipo de nave experimental, apesar que essa possibilidade é pouco provável, tendo em vista que não haveria sentido uma nave experimental das Forças Armadas de qualquer país abordar um homem do interior apenas para pedir água. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.